Imagine viver em um mundo sem liberdade, onde você é forçado a trabalhar contra sua vontade e é tratado como propriedade. Essa era a realidade dos israelitas no Egito, há mais de 3.000 anos. Mas então, surgiu um líder que mudaria a história: Moisés. Neste vídeo, vamos explorar a jornada emocionante de Moisés, do nascimento até a libertação do povo israelita. Prepare-se para ser inspirado pela coragem, fé e liderança desse herói bíblico. Os israelitas estavam presos em um ciclo de opressão e sofrimento no Egito. Eram forçados a trabalhar em condições degradantes, sem direitos ou esperança de libertação. Mas em meio a essa escuridão, surgiu um grito de desespero e esperança. Era o grito dos oprimidos clamando por justiça e liberdade. Deus ouviu esse grito e preparou um líder para libertar seu povo. Moisés, um homem de fé e coragem, estava prestes a ser chamado para uma missão impossível. Moisés nasceu em uma época de grande perseguição aos israelitas. O faraó, temendo que eles se multiplicassem e se tornassem uma ameaça, ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, não estava disposta a perder seu filho. Ela o colocou em um cesto e o escondeu entre os juncos do rio Nilo, confiando que Deus o protegeria. E foi assim que Moisés, o futuro libertador de Israel, foi encontrado pela filha do faraó e criado como príncipe egípcio. Mal ela sabia que esse menino seria o instrumento de Deus para libertar seu povo da escravidão. Anos se passaram e Moisés cresceu, ignorando sua verdadeira identidade e propósito. Mas Deus não havia esquecido de seu povo e de seu plano. Um dia, enquanto Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro, Deus apareceu a ele na forma de uma sarça ardente. Moisés se aproximou e Deus o chamou pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés, venha aqui. Moisés respondeu: Estou aqui. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés estava tremendo de medo, mas Deus o encorajou a se aproximar e ouvir sua voz. Anos se passaram e Moisés cresceu, ignorando sua verdadeira identidade e propósito. Mas Deus não havia esquecido de seu povo e de seu plano. Um dia, enquanto Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro, Deus apareceu a ele na forma de uma sarça ardente. Moisés se aproximou e Deus o chamou pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés, venha aqui. Moisés respondeu: Estou aqui. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés estava tremendo de medo, mas Deus o encorajou a se aproximar e ouvir sua voz. Deus revelou a Moisés que havia visto a aflição de seu povo no Egito e que havia chegado o momento de libertá-los. Moisés estava perplexo, pensando: Quem sou eu para fazer tal coisa? Mas Deus o encorajou, dizendo: Eu estarei contigo. Você será o meu instrumento para libertar meu povo. Deus deu a Moisés sinais e maravilhas para realizar diante do faraó e do povo, para que eles acreditassem que ele havia enviado Moisés. Mas Moisés ainda hesitava, sentindo-se incapaz e inseguro. Deus então lhe deu um auxiliar, seu irmão Arão, para ajudá-lo a falar e a realizar as maravilhas. Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Deus, o Deus de Israel, nos enviou para dizer: Liberte meu povo. Mas o faraó respondeu: Eu não conheço o Deus de Israel e não libertarei os israelitas. Moisés então estendeu sua mão e a vara se transformou em uma cobra. Mas o faraó não se impressionou. Ele chamou seus magos, que fizeram o mesmo. Mas a cobra de Moisés engoliu as cobras dos magos. Deus então deu a Moisés mais um sinal: a praga da água se tornando sangue. Mas o faraó ainda não se rendeu. A luta entre a fé de Moisés e a teimosia do faraó havia apenas começado. Deus então enviou mais 9 pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Água se tornando sangue, rãs, piolhos, mosquitos, pestes, bolhas, granizo, gafanhotos e trevas. Mas o faraó continuou teimoso, recusando-se a libertar os israelitas. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi a gota d'água. Deus passou sobre as casas dos israelitas, poupando seus filhos, mas não poupou os filhos dos egípcios. O faraó finalmente cedeu
e ordenou que os israelitas partissem, mas logo se arrependeu e perseguiu-os com seu exército. Os israelitas estavam presos entre o mar e o exército egípcio, mas Deus não os abandonou. Moisés estendeu sua mão e o mar se abriu, criando um caminho para os israelitas passarem. Eles atravessaram o mar em terra seca, enquanto as águas se fechavam sobre o exército egípcio, destruindo-o. Os israelitas foram libertados e começaram sua jornada pelo deserto, seguindo a coluna de nuvem que Deus havia enviado para guiá-los. A jornada de Moisés e dos israelitas é um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Ele os libertou da escravidão e os guiou pelo deserto, provendo para suas necessidades e protegendo-os de perigos. A história de Moisés nos ensina que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, e que Ele tem um plano para nossas vidas. Obrigado por assistir a essa história emocionante. Que você seja inspirado pela coragem e fé de Moisés, e que você também experimente a presença e o poder de Deus em sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de nos seguir para mais conteúdo inspirador.